Bom dia, igreja. Tira esse minutinho para refletir sobre o amor de Deus e o que ele significa para a sua vida. Adoração e o louvor sejam aquele que se entregou por amor. O amor é mais do que palavras ou até mágoas. É mais que tudo o que há em todo mundo. Ele não cala, ele tudo consente. O amor fala diretamente ao coração, coração, coração. Mas eu falo do amor humano, esse amor que é tão mundano, cheio de ilusões, ilusões, ilusões. Mas existe o amor ágape, que não mede a sua bondade. O amor incondicional, o amor que ama até quem fez mal. Não tem igual, não tem igual. Como o amor de Deus não tem igual. Não tem igual, não tem igual. Como o amor de Deus. Mas existe o amor ágape, que não mede a sua bondade. O amor incondicional, o amor que ama até quem fez mal. Não tem igual, não tem igual. Como o amor de Deus não tem igual. Não tem igual, não tem igual. Como o amor de Deus. Não tem igual, não tem igual. Como o amor de Deus não tem igual. Como o amor de Deus não tem igual. Amém.
Criador.
Josenilda a vir até aqui em cima. Ela é ministra de música. Foi colega da Daniele no Seminário do Sul. Hã? Pastor Genilson, que é da minha turma. Eu sei. Calma, menina. Eu estou apresentando a irmã Josenilda antes de apresentar o pastor, que a maior função dela é ser esposa do pastor. Ela faz um pão de queijo admirável. Né, pastor? Pastor, levante-se comigo, por favor. Pastor Genilson, ele é um homem comprometido com Deus, é pastor há 20 anos, é casado há 20 anos, tem 2 filhos, um de 18, outro de 17 anos, e pastorei a primeira igreja batista em Ribeirão Preto, onde o pastor Gilson, que foi daqui, é membro. Ele realiza um ministério. Alguém me disse, pastor, essa semana, que a primeira igreja batista de Ribeirão é a melhor igreja batista do estado de São Paulo. E diz que a igreja não vai além do seu pastor. Ele é formado pelo Seminário do Sul, é formado em Direito, tem outros preparos intelectuais, e ele vai nos trazer a mensagem agora. A ministra vai cantar depois. E ele também estudou na mesma época da Daniele. Não é isso, Daniele? Pastor, o púlpito é do irmão. Bom dia, irmãos. Bom dia. Pastor Sebastião é muito gentil e ele tece elogios preciosos nesse momento, mas nós queremos de fato louvar ao Senhor por estar aqui. Trago um abraço especial da Primeira Igreja Batista de Ribeirão Preto, São Paulo. Igreja essa que em novembro próximo completará 91 anos de idade. Uma igreja já quase centenária. Na verdade, nós estamos rumo ao centenário. A igreja está, desde o ano passado, quando celebrou 90 anos, lançou o slogan rumo ao centenário. E agora em novembro faremos 91 anos e teremos a preciosa presença do pastor Sebastião pregando nas conferências dos 91 anos. Trago esse abraço muito precioso. Abraço também do Leonardo, um jovem de quase 19 anos, nosso filho primogênito, envolvidíssimo com a igreja, aluno de Direito também, segundo anista de Direito aos 18 anos, e tem dado muita alegria ao nosso coração, envolvidíssimo com a igreja, baixista lá na igreja e não abre mão. Trago o abraço da Alice, que semana passada fez 17 anos, está no auge dos estudos para o vestibular desse ano, e ela pretende muito ser dentista, e ela é muito cercada de dentistas e alunos de odontologia lá na igreja. Acho que ela se inspirou em tudo isso e quer ser uma dentista, envolvidíssima com a igreja, um casal de filhos que Deus nos deu. Eu quero convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho que escreveu Mateus, observando ele o que Jesus fazia, e assim escreveu e relatou alguns momentos na vida de Jesus, e esse é um deles, Mateus 14. Mateus capítulo 14, abra sua Bíblia. Você trouxe sua Bíblia? Posso ver? Levanta bem alto assim, bem alto, mais alto ainda. Lá na galeria, aqui as irmãs. Ok, abra então sua Bíblia, Mateus 14. Eu lerei de 22 a 33, um episódio conhecido de todos nós que conhecemos a palavra de Deus. Assentados, porém reverentes, se houver alguém sem a Bíblia perto de você, imagino que ele não seja um crente, então você vai oferecer a Bíblia, mostrar para ele e dizer onde nós estamos lendo, para que ele compreenda conosco a leitura da palavra de Deus. Mateus 14, de 22 a 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho.
Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Curve a sua cabeça um instante. Eu não sei se você tem passado tempestade na sua vida, na sua saúde, na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças. Pode ser que você esteja enfrentando uma tempestade perigosa, mas eu quero que nessa manhã você confie ao Senhor Jesus até mesmo a tempestade da sua vida. Curve a sua cabeça e ore um instante ao Senhor. Cristo, meu mestre, meu amigo sem igual, tu dás descanso, salvação real. Quando sou provado e já vou desfalecer, tu, meu Cristo amado, vens me socorrer. Perto, muito perto, eu chegar me vou a ti. Perto, muito perto, vem, Senhor, a mim. Só tu me amparas quando perseguido sou. Em ti, ó Cristo, socorrer-me vou, pois em ti eu posso resistir à tentação. Sim, em ti eu tenho força, paz, perdão.
eu chegar-me vou a ti, perto, muito perto, vem, Senhor, a mim. Nessa manhã eu vou desafiar você a chegar bem perto de Jesus. Se você talvez tenha andado meio distante dele, cabisbaixo, pensando se vale a pena mesmo servir a Jesus, eu quero que você nessa manhã pense nisso. Chegue bem pertinho dele, deixe que ele seja seu Senhor e seu Salvador. Cristo, meu mestre, que mais gozo posso ter que no teu reino tua glória ver. Em teu seio quero minha fronte reclinar para ter descanso desse labutar. Perto, muito perto, eu chegar-me vou a ti, perto, muito perto, vem, Senhor, a mim. Eu conheço pessoas que têm verdadeiro pavor de tempestade. Quando o céu começa a escurecer e os relâmpagos começam a aparecer, estas pessoas buscam logo o seu refúgio, o seu lugar de descanso, aguardando que a tempestade possa passar. Então vem os relâmpagos, e vem os trovões, e vem o medo, vem o pavor, e vem o terror. Tem verdadeiro pavor de grande volume de água. Rio de Janeiro, São Paulo, são cidades que quando o céu ameaça, nós já buscamos um refúgio alto, o mais alto possível. Esse texto que li para os irmãos, nessa manhã de celebração e de culto, ele nos relata um momento muito especial, em que Jesus, com seus discípulos, enfrentam uma verdadeira tempestade em alto mar, num lugar ainda mais difícil de buscar refúgio. Ventos muito fortes, dizem o texto, começaram a balançar aquele barco, aquela embarcação, e aqueles homens, alguns deles acostumados com o mar, porque eram pescadores do mar, alguns deles ficaram meio que desesperados, porque a tempestade poderia trazer dificuldade. Mas, ao mesmo tempo que esse texto nos traz essa história de uma tempestade, também nos traz uma lição de plena e total confiança no Senhor Jesus. E é a isso que eu quero convidar a reflexão dos irmãos nesta manhã. A esta reflexão de que mesmo no meio da tempestade e mesmo no mar mais revolto, você poderá contar com aquele que criou o mar e que é o dono do mar. Neste tempo de tanta desconfiança, nós podemos confiar em Jesus.
Eu queria dizer para os irmãos, e me comprometo a ser sucinto, porque diz a Bíblia, não é pelo muito falar que sereis ouvidos. Eu quero que os irmãos percebam 5 breves lições, mas que nos mostram que podemos confiar no Senhor Jesus. E a primeira lição que está no texto é esta: as tempestades vêm, mesmo quando estamos obedecendo à vontade de Deus. Leia comigo: as tempestades vêm, meu irmão e minha irmã, pode ser que você tenha vivido tempos difíceis na sua vida nesse tempo agora, na última semana, no último mês. Pode ser que você tenha recebido aí uma notícia ruim. Há uma enfermidade, há um diagnóstico, há o desemprego, há a perda, há o luto, há a necessidade, há a carência. As tempestades vêm. E elas acontecem, e Jesus não disse que nós não teríamos tempestades diante de nós. Muito pelo contrário, Ele disse: no mundo tereis aflições, porém, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O texto no versículo 22 diz que Jesus insistiu com os discípulos para que eles embarcassem e passassem para o outro lado. Jesus tinha uma solução, Jesus tinha uma possibilidade para resolver problemas no coração daqueles homens. Nunca esqueça, as tempestades vêm, elas virão e elas acontecerão, mesmo quando você está plenamente submisso à vontade de Deus. Pastor, mas eu não estou mais resistindo, está difícil. Os ventos são contrários, a embarcação da minha vida está balançando muito. A embarcação da minha família está naufragando. As tempestades vêm mesmo você obedecendo à vontade de Deus. Porém, nunca, mas nunca deixe de obedecer à vontade de Deus. Em segundo lugar, as tempestades deveriam nos lembrar das promessas de Deus. Meus irmãos, como nós somos falhos como cristãos em Cristo Jesus, como crentes que amam a palavra de Deus, quando a primeira gota de chuva cai, nós já achamos que tudo está perdido. Quando o céu escurece, parece que já não há mais solução para os nossos problemas. Na verdade, as tempestades deveriam nos lembrar das promessas de Deus. Eu sei que você, como crente em Cristo, conhece as promessas do Senhor sobre sua vida. Quantas vezes em momentos de angústia você recorre às promessas de Deus? Não estou falando aqui da caixinha de promessas, mas das promessas que Deus tem plantadas dentro do seu coração, dentro da sua vida. Promessas que muitas vezes têm feito a diferença para você viver, e eu diria para você sobreviver nesse tempo que nós vivemos. Lá em Isaías, por exemplo, nós encontramos o belo texto que diz assim: não temas, porque eu sou contigo, nem te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão fiel. Você crê nisso? Deus te sustenta, Deus toma você pela mão, e às vezes o problema é grave, a situação é séria, mas Deus diz: olha, eu tomo você pela mão e te ajudo e te sustento. Foi Jesus que disse: olha, eis que eu estou convosco, quando? Todos os dias, até. Como os séculos não se consumaram, Ele está conosco, amém? Ele está conosco, Ele está com você. Ele toma você pela mão na hora da dor, da aflição, da angústia. O Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas eu vou acrescentar. Não temas, nem te espantes. E o apóstolo Paulo, que conheceu de perto o poder de Deus e a tempestade na vida dele, ele disse: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando as tempestades vierem na sua vida, lembre-se, as promessas de Deus são maiores que qualquer tempestade. Em terceiro lugar, mesmo quando não conseguimos ver Jesus, Jesus consegue nos ver. Jesus vem até o nosso encontro no momento certo. Nunca ninguém se decepcionou com Jesus.
nos momentos de dor e angústia e aflição. Algumas pessoas nem mesmo estavam vendo Jesus, cegos, que não viam Jesus, mas sabiam que Ele estava por perto e Ele poderia resolver. Pessoas que velavam seus mortos e que queriam ver a graça de Jesus ali manifestada, viram, perceberam, e Jesus foi ao encontro e resolveu o problema. Lá no versículo 25, à alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Jesus foi ao encontro de um povo, discípulos seus que estavam preocupados, porque a embarcação estava balançando. Sabe o que significa isso? No momento certo, Deus agiu. No momento certo, no momento exato, na hora de Deus, Deus agiu para que o problema fosse solucionado. Sabe por quê, irmãos? Porque o controle é dele. O controle está nas mãos de Jesus. E muitas vezes nós queremos tomar o controle, tomar a rédea, dizer como fazer. Jesus, eu quero que seja assim, mas conforme a minha vontade. Nós muitas vezes, como crentes, oramos, intercedemos, pedimos, mas não confiamos. Senhor, mas tem que ser desse jeito, porque esse é o jeito que eu quero, esse é o jeito que atende à minha expectativa, ao meu desejo, à minha vontade, à minha situação. O controle é de Deus. Pare de lutar contra a tempestade da sua vida. Cesse de lutar contra o vento que é contrário na sua vida. Em quarto lugar, algumas vezes confundimos nossos medos com Jesus. Versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram espantados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Sabe, irmãos, naquela ocasião e naquela região, nos mares, havia um mito de que fantasmas apareciam. Os discípulos sabiam disso, alguns eram pescadores. Eles sabiam das histórias dos mares, de que fantasmas às vezes apareciam no alto mar. E em meio a toda aquela tempestade, Jesus aparece dando provas do seu poder, da sua capacidade. Ele anda por sobre o mar. Os discípulos, não compreendendo, ficaram com medo, ficaram aterrorizados e gritaram. Eu quero dizer nessa manhã que você, irmão e irmã, lembre-se de uma coisa: a água que ameaça cobrir a sua cabeça é a mesma água que está sob os pés de Jesus. Ela não vai cobrir sua cabeça. Você não vai ser afogado na tempestade que talvez esteja dominando a sua vida. Jesus foi até eles andando sobre o mar. Ele tinha o domínio, o poder, o controle, a capacidade. E eles poderiam sentir-se totalmente em segurança. A água que ameaça cobrir a sua cabeça e que te faz medo é a mesma água que está no controle de Jesus. É a tempestade que está no comando de Jesus. E em quinto e último lugar, nesse texto que encontramos, nós vemos a nossa capacidade de caminhar depende de onde os nossos olhos estão fixados. A nossa capacidade de caminhar depende de onde os nossos olhos estão fixados. Onde você está olhando? Para quem você está olhando? Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu preciso alinhar meus olhos e os meus pés e fixar o meu olhar em Jesus. Não esqueça isso. Se você olhar para Jesus e caminhar segundo os passos de Jesus, você não terá decepção. A tempestade vai ser amenizada, você vai ser abençoado e problemas vão desaparecer. Sabe qual era o maior problema de Pedro? O maior problema de Pedro, que ele enfrentou, não era na verdade a velocidade do vento. O maior problema dele foi a falta de fé. Há um momento no texto que o texto diz assim: Pedro, que estava seguindo Jesus, observou o vento, ficou com medo, o vento era forte ali. E quando ele observou o vento e parou de observar Jesus, ele afundou. Você está observando o vento? Se olha para a tempestade, não olha para o dono da tempestade que pode suprir. O maior problema de Pedro foi a falta de fé e nada mais. Diante disso, você talvez possa perguntar: pastor, mas até aqui tudo bem, estou compreendendo, estou percebendo.
Até o que o Senhor está dizendo na palavra tem sentido, eu estou caminhando junto, mas quando você vai ao médico para a sua consulta, o médico conversa com você, a primeira coisa, ele conversa com você, ele te faz perguntas, não é assim? Depois, ele fala, olha, sente-se ou deite-se nessa maca, e ele te faz o exame, examina você. E depois, quando ele tem a possibilidade de diagnosticar algo, o que ele faz? Ele dá uma receita. Você sai feliz da vida com a receita. Não basta nós dizermos aqui algumas coisas, mas não dissermos, se não dissermos para o irmão quais são as prováveis receitas, você vai voltar vazio. Por isso, como sobreviver no meio da tempestade? Primeiro, as tempestades vêm, mesmo quando estamos obedecendo à vontade de Deus. Vamos ler juntos isso? As tempestades vêm. Segunda coisa, leia comigo. A próxima. Podem ler. Das promessas de Deus. Terceira coisa, leia também. Quando não conseguimos ver Jesus, Jesus consegue nos ver. Outra receita. Jesus vem até nós. Outro componente da receita, às vezes. O outro componente, a água. E o último item da nossa receita, nossa capacidade de caminhar depende de onde os nossos olhos estão fixados. Daqui a pouco você vai sair desse santuário. Vai para casa, vai almoçar, vai visitar. Mas eu quero afirmar para você, antes de você sair desse santuário, aquilo que nós cantamos quando éramos bem pequenininhos, no berçário, no departamento infantil, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vamos dizer isso? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Curve a sua cabeça, peça que Jesus, Pastor divino, Senhor da sua vida, cuide de você nessa manhã. Não permita que dor te abale, que problema te desmotive, que situações possam perturbar a sua vida, mas deixe Jesus agir e falar na sua vida. Ele há de ouvir a sua oração. Curve a sua cabeça.
Quantos aqui foram abençoados nesta manhã? Levante a sua mão. E se foram muito abençoados, levante as duas mãos.